Fala, membro, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos trabalhar aqui o resultado da Suzano, tá? Uma empresa que eu sei que não são muitos de vocês que gostam, até porque ela não tem um dividendo tão interessante assim, 2% realmente não é atrativo. Ainda que a gente pegue o histórico aqui, tá? Puxando no máximo da empresa, quando ela pagou R$3, ainda assim, se a gente considerar que esses, vamos lá, 3,12, que é o que ela pagou, dividido pelos 55, que é o que ela tá, isso ainda assim daria um dividendo inferior a 6%, que muitos de vocês exigem. Olhando aqui para os resultados, né, pelo menos uma notícia, a Suzano ela reverte esse prejuízo e lucra 3,24 bilhões neste terceiro trimestre. É muito natural você ter um momento que a celulose está aqui em cima, ela vai lá para baixo, ela volta, você tem efeitos cambiais, você tem efeitos muitas vezes ali das florestas, tá bom? Que é o do ativo biológico. Então, muitos desses sequer tem efeito caixa, o que depois vai ser importante para a gente dar uma olhada a respeito da política de dividendos da Suzano, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos destaques operacionais, tá? Tem muita coisa interessante aqui da Suzano. Vamos lá. A venda de celulose ficou relativamente positiva. Em relação à venda de celulose, eu já quero adiantar para vocês que eu estou muito de olho no projeto Cerrado, tá? Por que eu estou de olho nesse projeto? Porque ele estima trazer para dentro da empresa um aumento significativo de 20% na produção total de celulose, com ainda uma redução nos seus gastos, na sua despesa para você extrair e, eventualmente, até exportar essa celulose. Quais são minhas questões? Esses 20%, eles têm a capacidade de serem absorvidos? Ou seja, se eu produzir mais e mais e mais celulose, será que as indústrias elas têm capacidade para absorver isso? Será que elas precisam de toda essa celulose? Olha, eu não vou ser ingênuo de falar que não, até porque, vê se você concorda comigo, a Suzano, que ela tem um baita histórico nesse segmento, que ela é extremamente rica, você acha que ela iniciaria um projeto de algo tão grandioso quanto é o projeto Cerrado, não sabendo que existe capacidade de absorção? Eu falo isso porque alguns analistas ficam questionando se existe realmente essa capacidade. Poxa, você acha realmente que ela não fez um estudo prévio de viabilidade, não só do negócio, mas da própria absorção? Eu acredito que sim, tá bom? Vamos lá. Outros pontos importantes para a gente dar uma olhada. O EBITDA ajustado e a geração de caixa operacional ficaram, respectivamente, em 6,5 bi e 4,4 bi, uma geração de caixa operacional muito robusta, a meu ver, tá? O EBITDA ajustado por tonelada de celulose, e aí uma coisa que eu não gostei aqui, é que quando eles falam do EBITDA ajustado por tonelada de celulose, eles colocam em real, que ficaria em R$2.162. Quando eles falam aqui do preço médio da celulose, eles já colocam aqui em dólar. Então, acaba confundindo um pouco para quem quer fazer algumas outras contas, mas a gente pode depois colocar tudo isso certinho, tá bom? Até porque, quando a gente olha o preço médio líquido em papel, ele também coloca em dólar, enfim, é uma bagunça, mas não tem problema. O importante é que a empresa teve bons números aqui dentro. Uma coisa que sempre pegou, que é a alavancagem da empresa. Ela, historicamente, sempre foi uma empresa que investiu muito no negócio e pagou poucos dividendos quando a gente considera o preço hoje de tela. O que acontece? Lá atrás existia a possibilidade de ela comprar a Commercial Paper. Entretanto, isso não foi para frente, até porque a Commercial Paper é muito maior que a Suzano e é aquela história, né, do peixe engolindo o tubarão, o que acabou não sendo muito interessante para o mercado. Assim que houve o anúncio, o mercado já abriu com um gap gigantesco e mais para frente, quando ela anunciou que não faria isso, o mercado voltou aqui para cima com a Suzano, tá? Nesse ponto, o que eu acho interessante da gente notar? Que a alavancagem da empresa, ela vai cada vez mais cair. Por quê? Quando você olha aqui para os outros trimestres, você vê que no segundo trimestre de 24, o endividamento dela estava em 3,5. Claro, quando você olha um pouco para trás, você fala, poxa, mas estava menor. Por quê? Porque o projeto Cerrado, neste ano de 24, exigiu muito investimento e ela teve que queimar um certo caixa, o que, considerando que a dívida líquida é a dívida
bruta menos o caixa, e aí você tem a dívida líquida. Quando você tem uma redução no caixa, sua dívida líquida acaba subindo, isso é natural. E aí você tem esse desembolso de caixa e fez com que a alavancagem subisse, mas você pode ver que a cada trimestre ela está tirando aqui 0,3 da sua alavancagem geral, que muito provavelmente até o final do ano deve estar abaixo de 3, o que já é muito interessante, tá? Eles falam ainda dessa aquisição que eles fizeram, mas não foi nada muito grande, tá? Na Lenzing Terra e Ativos Florestais, ela também fez uma aquisição de um ativo dentro do segmento aqui de embalagens, mas isso ainda não é tão grande, tão importante para os seus resultados, tá? Eu poderia passar por algumas outras coisas, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui o valor do papel, tá? Que ela negociou. Você pode ver que, no geral, os preços eles estão caindo, né? Quando você olha aqui para o começo do ano negociando a 620 e hoje negociando aqui perto dos 500, é uma queda significativa. E aqui eu tenho para vocês o preço de importação da celulose BHK, que é basicamente uma das Suzano, e ela vem caindo significativamente neste quarto trimestre. Ou seja, eu já estou vislumbrando para este próximo trimestre um valor bem inferior de lucro para a Suzano. Portanto, se eu fosse comprar a Suzano neste momento, eu já esperaria um pouco para os resultados um pouco mais fracos no quarto trimestre e então talvez montasse alguma posição, tá? Por fim, eu quero falar com vocês de dividendos porque ela tem uma política bem interessante. Ou ela vai pagar 25% do seu lucro líquido ajustado ou 10% da geração de caixa operacional do período. Por que isso é importante? Porque você sabe que o lucro líquido, como ele está na DRE, eu estou falando de efeitos contábeis. O que isso impacta? De vez em quando, alguma coisa é lançada no balanço, mas ela não tem o efeito de retirar dinheiro da companhia. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida e o dólar variou. Simplesmente eu fiz um hedge, ou seja, eu tenho proteção de dólar, só que por conta dessa variância que teve aqui no meio, eu acabo sendo impactado lá no meu regime de competência, entretanto, eu não sou impactado no meu regime caixa, e isso é bom. E como eles pagam aqui 10% da geração de caixa, vamos até dar uma olhada, ver se tem um dado consolidado. Deixa eu ver aqui, ó, dos últimos 12 meses. Vamos ver aqui se eles trazem para a gente. Geração de caixa operacional, 14 bi. Então daria 1 bi e 400 e já está aqui em reais, tá? Então a gente poderia até depois pegar aqui na Suzano, vamos ver, ela tem 1 bi e 200 milhões de papéis. Se ela pagasse sem nenhum desconto, ou seja, sem nenhum JCP, eu estou falando de R$1 para cada ação da Suzano, ou seja, não é algo hoje tão interessante. Mas, se a gente olhasse mais precisamente aqui para o resultado financeiro da empresa, a gente poderia lá na frente pensar que ela poderia reduzir bem esse resultado financeiro, o que geraria um caixa um pouco maior, porque nós não teríamos esse impacto, e poderíamos ter dividendos ainda mais robustos. Por que eu tenho essa crença? Porque eu peguei aqui os dividendos da Suzano desde 2004. Lá em 2004 ela pagou 140 milhões. E hoje, pelo menos até o exercício findo, né, de 2023, ela pagou 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ou seja, em aproximadamente aqui 20 anos, eu sei, bastante tempo, houve uma evolução de 10 vezes no seu dividendo. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que goste de carregar empresas para muito tempo. Se você fosse pegar, aí eu vou ter que jogar aqui no Google, porque ele não puxa a cotação sem ser ajustada. Se você tivesse, por exemplo, preços muito mais ali, por exemplo, para 2018, 2017... talvez até aqui em 2018 também R$38, e você começasse a receber dividendos cada vez maiores de 1,50, 1,60, 1,90, e você tivesse essa progressão, você teria ao mesmo tempo uma capacidade de ter um aumento na cotação, ou seja, uma valorização, e você também conseguiria aos poucos aumentar o dividendo que você tem aqui dentro. Eu acredito que no futuro a Suzano ainda fará um programa de recompra de ações, o que vai aumentar ainda mais a participação e permitir que você consiga
consiga fazer aquele compound, né? Aquele juros sobre juros, aquele ganho um em cima do outro, um ganho escalonado. E nesse ponto, eu acredito sinceramente que a Suzano ela tem este potencial. Eu confesso que lá atrás era uma das empresas que eu estava considerando. Entretanto, eu estava considerando antes dela dar esse boom todo, né? Que eu estava olhando muito mais quando ela estava aqui nos seus 42, 45, mas hoje a 57, ou seja, 12, 15 reais acima do que eu estava olhando antes, já não me interessa mais tanto. Bem, como essa é uma empresa que ela está, assim como a Home, que eu fiz um vídeo já aqui para vocês, ela está na carteira de membros aqui do canal, eu estou fazendo um vídeo para que vocês fiquem atualizados do que pode acontecer e do porquê que eu mantenho essas empresas ali dentro, e logo mais também teremos o vídeo da carteira. Espero que você tenha gostado dessas atualizações. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!